Fala turma, tudo bem? Sou o professor Bruno Ferreira e esse é o canal Matemática para Vencedores. Pessoal, o tema da aula de hoje é Lei dos Senos. Na aula anterior nós vimos Lei dos Cossenos, tá? E na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a Lei dos Senos. Alguns exercícios você vai poder aplicar com um ou outro, né? Vai depender das informações que o problema ele passar para vocês. Bom, então, de acordo com o problema, você vai definir se você vai aplicar a Lei dos Senos ou se você vai aplicar a Lei dos Cossenos. Então, vamos lá. Os lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos e a constante de proporcionalidade é o diâmetro da circunferência, né, circunscrita. Então, eu coloquei aqui para vocês, olha, uma circunferência, tá? Ela está circunscrevendo o triângulo, né, de vértices ABC e coloquei aqui para vocês, ó, pontilhado, ó, do vértice A até o centro, né? Nós temos o que? Nós temos o raio. Esse raio é o raio do círculo que? Circunscrito, bom? Então, só para vocês não terem nenhum tipo de confusão, o triângulo ele está dentro da circunferência, então o triângulo ele está inscrito na circunferência. Por outro lado, a circunferência, né, ela está envolvendo aí o triângulo, então a circunferência ela está circunscrevendo o triângulo, beleza? Então, o nosso objetivo, galera, é aplicar a lei dos senos. Para isso, bom, eu preciso saber da fórmula. Qual é a fórmula da lei dos senos? É simples, olha aí, ó. Lado sobre seno do ângulo A, né? Vamos representar isso aqui, vamos ver. Olha só, qual é o lado A? É esse aqui, ó. Olha lá. Qual é o seno do ângulo A? É esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Então, lado sobre seno do ângulo é igual a lado B sobre seno do ângulo, o quê? B. Olha lá. Lado B sobre seno do ângulo B. E por último, isso tem que ser igual a lado C, né? Tá aqui, ó, sobre seno do ângulo C. Então, repara que os lados, né? Eles são opostos aos seus respectivos ângulos. E isso tudo tem que ser igual a 2 vezes quem? 2 vezes o raio. E é o raio do quê? Do círculo circunscrito. Galera, muitas das vezes, né, no problema, ele fala para você o raio do círculo circunscrito e ele te dá um dos lados e justamente quer saber o ângulo. Então, você, com a ajuda, né, com o auxílio da lei dos senos, você resolve esse problema facilmente. Então tá aqui, ó. Eu posso, veja bem, eu posso trabalhar com lado A sobre seno do ângulo A igual a lado B sobre seno do ângulo B. Eu não preciso ter todas as informações. Basta eu ter o quê? 2 lados e um ângulo e eu posso descobrir o outro ângulo. Ou, né, eu tenho os 2 ângulos e eu tenho um lado, eu posso descobrir o outro lado. Então assim, galera, não é necessário, tá, que eu tenha todas as informações, tá bom? Até porque se eu quero descobrir, né, com o auxílio da lei dos senos, ou um lado ou um ângulo, né, eu não vou ter todas as informações dadas pelo problema. Então, veja bem, eu posso igualar B sobre seno do ângulo B com C sobre seno do ângulo C. Eu posso pegar A sobre seno do ângulo A e igualar com 2 vezes o raio do círculo circunscrito. Então, assim, qualquer igualdade, tá, que você pegar aqui, ó, vai estar valendo, tá? Eu posso fazer esse com esse com esse com esse, enfim, qualquer igualdade que você pegar vai estar valendo, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar o quadro e vou passar uns 2 ou 3 problemas para a gente aplicar o quê? A lei dos senos. Como funciona a lei dos senos na prática? Bom, galera, apaguei o quadro, passei 2 problemas aqui para a gente aplicar aí a lei dos senos. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, lado X, certo? Que é o que eu quero descobrir. Eu tenho oposto a esse lado, eu tenho um ângulo de 45. Eu tenho ângulo de 30 graus e oposto a esse ângulo, eu tenho um lado de 10 centímetros. Galera, olha só. Como eu tenho aqui, tá, 2 ângulos e 2 lados, sendo que eu quero descobrir
esse o segundo lado, está muito propício para eu aplicar o quê? Lei dos senos. Ah, professor, mas por que eu não posso aplicar a lei dos cossenos? Galera, para eu aplicar, né, a lei dos cossenos, vocês vão ter que se recordar da aula anterior, aonde o quê? Nós temos aqui, ó, nós teríamos que ter, né, na verdade, um outro lado, tá? E aí sim, se eu tivesse aqui um outro lado, no caso o lado AC, eu poderia aplicar a lei dos cossenos, porque para você aplicar a lei dos cossenos, ou você tem 3 lados e quer descobrir um ângulo, ou você tem um ângulo, 2 lados e quer descobrir o terceiro lado. Que não é o caso. No caso, eu tenho 2 ângulos, tenho um lado e quero descobrir o outro lado. Então, nesse caso aqui, galera, nós não podemos aplicar o quê? Lei dos cossenos, porque nós não teríamos o quê? Todas as informações pertinentes para poder aplicar a lei dos cossenos. Então, só nos resta o quê? Aplicar a lei dos senos. Então, vamos lá. Lado X, que é o que eu quero, sobre o quê? Sobre o ângulo, olha lá, oposto ao lado, que é o seno de 45 graus. Isso tem que ser igual a o lado 10 sobre o ângulo oposto, que é o seno de 30 graus. Galera, x sobre, olha aí, ó, quanto que é o seno de 45? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E tem que ser igual a 10 sobre 1 sobre 2, porque o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Aí você precisa consultar a tabelinha, né? Você bota lá os ângulos notáveis, 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. Aí você está sempre, né, consultando essa tabelinha para você resolver esse tipo de problema. Então, olha lá. Eu sei que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e que o seno de 30 é 1 sobre 2. Bom, vamos resolver o problema agora. Olha aí, ó. Eu tenho 2 no denominador e eu também tenho 2 aqui no denominador. Eu posso fazer o quê? Eu posso simplificar. Galera, vai ficar assim, ó. X sobre raiz de 2, 10 sobre 1. Vamos colocar aqui, ó. X sobre raiz de 2 é igual a 10 sobre 1. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar cruzado. Olha aí, ó. Eu posso fazer raiz de 2 vezes 10 e x vezes 1. X vezes 1 é igual a 10 vezes raiz de 2. Galera, x vezes 1 é x. 10 vezes raiz de 2 é 10 raiz de 2. Então, tá aqui, galera, ó. 10 raiz de 2 centímetros. É o lado, né? Aí, ó, oposto ao ângulo C, beleza? Ou seja, o lado AB. Então, nós aplicamos lei dos senos, tá? Nessa figura, nesse triângulo, e nós encontramos o valor desconhecido. Então é isso, vamos para o próximo exemplo. Olha aqui, ó, nós temos lado Y sobre o seno do ângulo de 30 graus, e nós temos aí, ó, 6 raiz de 2, né, sobre o seno do ângulo de 45 graus. Pronto, tá aqui. Estou aplicando lei dos senos, por quê? Porque eu tenho 2 ângulos e um lado, tá? Mais uma vez, eu não posso aplicar a lei dos cossenos, galera. Eu não tenho 3 lados, ou eu tenho 2 lados e um ângulo e eu quero descobrir o outro lado. Isso não está acontecendo aqui, tá faltando o quê? Está faltando um lado. Então, como está faltando um lado, eu não posso aplicar a lei dos cossenos. Eu teria que aplicar o quê? Lei dos senos. Então, olha aí, ó. Y sobre seno de 30 graus, certo? Que é o lado sobre o ângulo oposto. E 6 raiz de 2, que é o lado, olha aí, ó, sobre o seno de 45 graus. Mais uma vez. Então aí, ó. Y sobre 1 sobre 2 tem que ser igual a 6 raiz de 2 sobre raiz de 2 sobre 2. Mais uma vez, galera, aqui, ó, vou simplificar o 2 com o 2. E, dessa vez, eu também posso simplificar o quê? A raiz de 2 que está no numerador com a raiz de 2 no denominador. Então, se eu tenho aqui numerador igual ao denominador e, no caso aqui, ó, a gente está realizando uma divisão, eu não tenho uma adição ou subtração no meio,
eu posso fazer essa simplificação, beleza? Então aqui fica como? Ó, vamos colocar aqui do lado como vai ficar. Ó. Vai ficar assim, ó, y sobre 1, certo? Tem que ser igual a quanto? A 6 dividido por 1. Olha aí, ó. Pronto. Vou multiplicar cruzado, vai ficar assim, ó. Y vezes 1 é igual a 6 vezes 1. Y vezes 1 é Y, 6 vezes 1 é 6. Beleza, galera? Então, tá aí, tá os dois exemplos que eu queria passar para vocês, para a gente aplicar a lei dos senos. Então, recapitulando, nós vamos aplicar a lei dos senos toda vez que eu tenho dois ângulos e dois lados sendo um dos lados desconhecido, ou dois ângulos e dois lados sendo um dos ângulos desconhecido, beleza? Então, nós vamos aplicar a lei dos senos nesses casos. Se caso eu tenho aqui, ó, se caso eu tiver, né, 3 lados e quero descobrir um ângulo, ou eu tenho um ângulo, 2 lados e eu quero descobrir o terceiro lado, aí eu vou aplicar lei dos cossenos, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Se você curtiu aí, não deixe de deixar seu like. Se você puder, pede para os amigos se inscrever no canal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.